Bolsonaro divulga conversa telefônica de jornalista em seu Twitter e gera polêmica. Youtubers gigantescos como Felipe Neto e Nilce do canal Cadê a Chave criticaram o presidente. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar mais uma edição do New York Treta, apresentado por Daniel Versosa. Mentira, galera, que mentira dele, vai ser apresentado por Matheus. Opa, gente, Matheus Versosa diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. Antes de começarmos com as notícias de hoje, já quero pedir para vocês deixarem o seu gostei aqui embaixo para ajudar o canal e se inscrever caso ainda não seja inscrito. Assim você ficará por dentro de todas as notícias que postamos. Além disso, não se esqueça de seguir eu e o Daniel lá no Instagram. Os links estão sempre aqui na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. No último domingo, dia 10 de março, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um tweet que causou muito alvoroço na internet. Nesse tweet, o presidente divulgou uma conversa telefônica de uma jornalista do Estadão com um outro jornalista. No texto, o perfil oficial do presidente escreveu o seguinte: Constança Rezende, do O Estado de São Paulo, diz querer arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ela é filha de Chico Otávio, profissional do O Globo. Querem derrubar o governo com chantagens, desinformações e vazamentos. Nós temos o vídeo aqui no ponto, porém é importante deixar claro que a conversa foi feita em inglês e a legenda não foi feita pela equipe do New York Treta. Vamos ver essa tal conversa polêmica. Roda aí. Only this case, I think my life is destroyed. Really? I only do that. I think third days doing only this case because this case can compromise it, can ruin Bolsonaro. You have some. I think my biggest concern is that will never happen something about this investigation. It's a big frustration for me. Yeah, I'm sure. Because I think it's a impeachment case. Can I just ask? You said that it's like a financial thing. Is that it's like a government organization or it's like a private one? Government organization. Can I ask what it's called? The name is COAF. COAF. C-O-A-F. COAF. C-O-A-F. Okay. Yes. And I mean, have you spoken to them at all, or they like? Did you request documents from them, or do you speak to people who work there, or is that just like a? Yes, I have these documents. It's documents. It's not public, but we have. It's not public, but journalists used to receive from sources Oh wow. these documents. So I have. Oh, so you just so you like know that the material you're getting is real because you know that the person you're talking It's to. real. It's real. Dentre os comentários feitos, um usuário escreveu o seguinte: louvo a posição do presidente em postar o áudio. Elegemos o senhor para desmascarar a esquerda, expor o plano de sabotagem e alavancar o progresso do Brasil em paz. Um outro usuário escreveu: eu não entendi. Estão reclamando de uma jornalista negociando documentos ilegais, mas esse áudio foi conseguido como? Como presidente da República, seu papel era denunciá-la formalmente, não incitar linchamento virtual colocando seu rosto e o do pai, que nem no áudio aparece. Dentre os youtubers e influenciadores com grande destaque está o Leandro Ramos, ator e integrante do grupo Choque de Cultura. Em seu comentário ele escreveu: matricule-se num curso de inglês pra ontem. O senhor é presidente da República. Permanecer ignorante é uma afronta aos brasileiros. Outro que comentou foi o canal do Otário, escrevendo: prezado presidente, em nenhum momento a jornalista citada afirma querer arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Que feio, hein? A Nilce do Cadê a Chave também comentou. Ela escreveu: ela não disse nada disso, Jair. Não fica bem ao presidente do país espalhar mentiras e destruir reputações, ou pior ainda, insuflar seus adoradores contra uma mulher, acusando-a de algo que ela não fez. Peço que reconsidere sua postura e reflita no alcance de seus posts.
O Leon do Coisa de Nerd e que é casado com a Nilce também falou sobre o assunto postando o seguinte comentário: assisti ao vídeo da jornalista do Estadão, não vi em nenhum momento ela dizendo que a intenção é arruinar o Bolsonaro, como algumas manchetes de blogs de direita têm dito. Perdi alguma coisa? Esse ataque à jornalista do Estadão é uma das piores tentativas de assassinato de reputação que eu já vi. Simplesmente atribuíram uma citação a ela que ela não disse. Aproveitaram o fato da galera não falar inglês e não conferir a fonte. Vai rolar processo pesado. O caso da jornalista do Estadão é sério porque fala de docs vazados da COAF, algo que não deveria acontecer. Mas o jornalista que recebe o doc não comete crime se a entrega for voluntária. O crime é de quem vazou. O problema é desviar a atenção disso para uma suposta intenção da jornalista. Por fim, o Felipe Neto também comentou sobre o assunto, escrevendo o seguinte: tem gente perguntando minha opinião sobre treta envolvendo uma jornalista, um tal de Alan Santos e Bernardo Kirten. Eu não sei em quem os dois são, só que são da bancada do Olavo. Eu tô exausto e decidi pular essa. Depois talvez procure, mas por hora eu tô exausto demais dessa laia. Minutos depois, ele procurou saber sobre o caso e voltou a comentar escrevendo: fui me informar. A jornalista do Estadão falou: estou só nesse caso que pode arruinar. O boloide com diarreia mental divulgou que ela disse: só estou trabalhando para arruinar. Não tem como esperar menos de um aluno do Olavo de Carvalho. São débeis e ignorantes de mau caráter. O Felipe citou o Bernardo Kirten, porém acreditamos que o youtuber queria ter citado o Bernardo Kirsten, um dos youtubers que postou um vídeo falando sobre essa polêmica toda. Em seu vídeo, o Bernardo opinou sobre o tema e explicou como que esses áudios foi parar na mão do presidente Jair Messias Bolsonaro. Primeiro, vamos ver ele explicando esse caso. Roda aí. O que é que aconteceu, pessoal? Vou contar para vocês. O Terça Livre, o portal de notícias independente, que não é da grande mídia, publicou uma matéria intitulada Jornalista do Estadão: a intenção é arruinar Flávio Bolsonaro e o governo. E nessa reportagem conta a história de um site francês chamado Mediapart, em que um jornalista chamado Jalal Rabib, o nome dele é alguma coisa desse tipo, Jawad Rahlid, esse é o nome dele, em que ele entrevistou a Constança Rezende, que é jornalista do Estadão e filha do Chico Otávio, que é um grandão lá na Globo. Mas o que importa para a gente, neste momento, é apenas a Constança Rezende. E nessa longa entrevista que o Jawad Rahlid fez com ela, ele investigou as questões da mídia, da relação da mídia com Jair Bolsonaro. E ele fala mesmo no seu próprio site em francês, nesse site chamado no blog Mediapart, em que ele buscou uma jornalista anti-Bolsonaro. O site, obviamente, está publicado em francês. Eu falo francês e entendo o que está dito lá. O ponto que eu quero trazer para vocês aqui, because é o que interessa, é que ela fala que ela utilizou o caso do Flávio Bolsonaro, do COAF, para ver se isso causava um impeachment, para ver se isso poderia comprometer o governo. It's a impeachment case. A questão também que deu bastante confusão na mídia, que o pessoal falou que o Terça Livre estava mentindo, é que a Fernanda Salles do Terça Livre, quando fez essa reportagem, tinha colocado, entre aspas, essa frase: a intenção é arruinar Flávio Bolsonaro e o governo. Não foi precisamente o que ela disse, mas foi uma conclusão óbvia a respeito do que a jornalista disse na entrevista ao Jawad Rahlid. Ou seja, é apenas aquilo que nós chamamos de corolário, ou seja, é uma conclusão a partir do que ela disse, né? Não está errado, é apenas uma conclusão, mas não é exatamente o que ela disse. Pode ter sido que a Fernanda ali cometeu um deslize, mas a informação dela está corretíssima. Além disso, o Bernardo foi até a matéria publicada pelo jornalista que conversou com a Constança Rezende e leu para seus seguidores a conclusão que esse jornalista chegou ao conversar com a jornalista do Estadão. Vamos ver ele falando sobre isso. Pode rodar. E vejam, a conclusão que nós chegamos de que a mídia e o Estadão, né, que representa a mídia, ela também é filha do Chico Otávio lá do Globo, estão comprometidas em comprometer o governo Bolsonaro. A esta conclusão também chegou o próprio Jawad Rahlid no seu site. Vejam o que ele diz antes, nas conclusões que ele já antecipa na entrevista. Ele diz o seguinte aqui em francês, nós vamos ler, vou traduzir para vocês. O que ela disse? Vamos lá aqui agora a tradução. A conversa gravada entre eu, um estudante, e Constança Rezende do Estado de São Paulo revela que a verdadeira motivação por trás
da cobertura midiática negativa é aquela de arruinar o presidente Jair Bolsonaro e de provocar a sua destituição. Vamos continuar o que é a conclusão aqui do Jawad Khalid, que a entrevistou. O que ele disse aqui então no final da sua conclusão sobre o que ele ouviu da jornalista? Este estudo de caso sobre como a mídia brasileira vem lidando com a informação revelada é que não se interessa com os fatos reais, mas utiliza simplesmente de histórias negativas, frequentemente inventadas, sobre a família do presidente Bolsonaro, que, diga-se de passagem, foi eleito democraticamente. O Jawad Khalid, que não é um bolsonarista, que não é um direitista, chegou à mesma conclusão. Agora, Estadão, Globo, Terra, até o Carlos Andreasa, todo mundo aí, por que é que vocês não vêm aqui ao site original e por que vocês não admitem que o cara que entrevistou chegou à mesma conclusão que nós temos aqui, que o Bolsonaro também teve? De que ela está, e o Estadão, todo mundo comprometido para destituir o Bolsonaro. É isso que vocês trabalham dia e noite, vocês trabalham para isto. Depois até o Washington Times publicou a mesma coisa. O Washington Times, que é um jornal famoso dos Estados Unidos, tem perfil verificado e tudo mais. O Estadão, por sua vez, publicou uma matéria intitulada como "Site bolsonarista distorce entrevista de repórter do Estadão e promove desinformação". Na matéria, eles escreveram: o site Terça Livre, que reúne ativistas conservadores e simpatizantes de Jair Bolsonaro, publicou na tarde desse domingo 10/3 um texto que falsamente atribui à repórter do Estado Constância Rezende a declaração "a intenção é arruinar Flávio Bolsonaro e o governo", ao tratar da cobertura jornalística das movimentações suspeitas de Fabrício Queiroz, ex-motorista do senador e filho do presidente. Constância Rezende não deu entrevista nem dialogou com o jornalista francês citado pelo Terça Livre. As frases da gravação foi retirada de uma conversa que ela teve em 23 de janeiro com uma pessoa que se apresentou como Alex McAllister, suposto estudante interessado em fazer um estudo comparativo entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. Donald Trump. Sou homem, filha. Em todo caso, deixaremos todos os vídeos e matérias citados nessa edição aqui embaixo nos comentários. Mas agora é com vocês. Qual é a sua opinião a respeito de tudo isso que está acontecendo? O que você entendeu com tudo isso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou!